Bom estar aqui de novo. Ai, bom, João, vamos direto ao assunto, então, e se surgir alguma pergunta, a gente faz o mesmo esquema, eu vou trazendo as perguntas aqui. Você vai me pontuando e a gente vai colocando isso de uma forma mais clara para as pessoas irem percebendo. Então, o que é a regência, né? Por que no tarô tem essa coisa? Tem muita gente que não gosta disso, acha que é só uma visão da numerologia que a gente adaptou para o tarô para falar como é que acontece e tentar tirar alguma coisa disso. Eu dou muita importância para isso, e para explicar por que eu acho isso importante, antes de falar do ano de 2021, eu vou retomar o ano 2020. Falar da regência que já passou é mais fácil. Porque já aconteceu e eu consigo mostrar para as pessoas que quando a gente fala da regência, é como se a gente estivesse falando de um script que o mundo está passando, que a cultura, que a sociedade está passando e que de alguma forma impacta a gente. Às vezes mais, às vezes menos. Então, antes de falar do 21, eu vou falar do ano de 2020 para as pessoas irem entendendo como é que foi o ano, e aí elas vão fazer as associações do que eu estou falando, com o que elas foram vivenciando, para daí eu explicar como é que faz. Basicamente, a regência é a gente somar os números do ano, né? Ano passado foi 2020, 2 mais 0, 2 mais 0 é o número 4. Então, o número 4, o ano de 2020, foi o ano do Imperador. Está aqui uma cartinha do Tarot de Waite para falar disso. O que isso significou no ano passado? Quando começou o ano, eu comecei a falar para as pessoas, pessoal, esse ano é o ano do Imperador. O ano do Imperador é muito difícil, é um ano muito complicado, tudo é muito rigoroso, ele só reconhece no final o mérito. Se você trabalhar muito, se você se esforçar muito, no final do ano, você vai receber o que você investiu, o que você trabalhou, porque essa é uma característica dele. Ele só faz por quem trabalhou, por quem fez. Então, ele não é uma carta bondosa, ele não traz nada do destino, ele reconhece o seu esforço. A gente tem que lembrar que o imperador não é o rei. O rei, quando a gente olha historicamente, ele é o rei bondoso, ele governa para o bem comum. O imperador não, é do jeito que ele quer. Ele foi colocado nesse lugar, seja pela força, seja por algum movimento militar que aconteceu, o imperador sempre foi colocado nessa posição. Ele não é aquele que veio do trono divino e que foi passando de uma geração para outra, né? Tem uma diferença grande entre o rei e o imperador, que é isso. Então, o que foi o ano do imperador? Foi um ano que a gente viu essa coisa da pandemia, essa coisa complicada. Só depois que o ano foi se desenrolando é que a gente foi tomando consciência do simbólico disso. O número 4, por exemplo, significava 4 paredes, o isolamento que a gente ficou. Ficou nessa coisa, uns mais, outros menos, mas todo mundo está vivendo essa situação ainda de isolamento, com maior ou menor intensidade. Então, o número 4 tinha uma coisa que só depois a gente foi entender. A gente sabia dessa coisa dele só reconhecer no final, e assim, politicamente é muito fácil identificar nessas figuras que são de proeminência política a posição do imperador. Foi o que nós vimos no Brasil, o presidente quer uma coisa, o governador quer outra, o prefeito quer outra, cada um governa por si, para o bem próprio e não para o bem comum. Então, aí a gente foi vendo esses embates todos que cada um quer uma coisa. Aí a gente começa a aprofundar esse estudo simbólico, né? Então, o tarô tem um negócio que chama ressonância. Cada carta, ela vai tendo algumas cartas por trás que vão emitindo informação, que elas vão se cruzando, que elas vão fazendo uma referência de uma carta para outra. Então, quando a gente olha a carta do imperador, o número 4, quem que é o ressonante do imperador? O 13. 1 mais 3, 4. Então, por isso o 13 é o ressonante. Quem é o 13? É a carta da morte. Carta da morte. O que aconteceu no ano passado? Morreu gente pra caramba. Então, mesmo que no tarô, simbolicamente, a morte não signifique o fim físico, a gente tem um simbólico de que isso aconteceu. Algo nesse sentido aconteceu. Morreu gente, não só por conta de Covid, mas porque teve talvez uma evidência maior por conta disso, e também teve muita gente que renasceu, que recomeçou. Teve relacionamento que não sobreviveu, e teve relacionamento que quando você confinou o casal na mesma casa, a coisa tomou uma outra proporção. Então, o significado da morte daí você tem 2 posições acontecendo. Então, foi um ano muito complicado, porque tinha essa rigidez do imperador, essa coisa dele só reconhecer no final, e a coisa da morte. O outro ressonante é o louco. Que no louco, quando a gente pensa na ressonância, a gente dá para ele o número 22, e não 0, senão 0 ele não vai aparecer em lugar nenhum.
Então, 22, quando eu somo 2 mais 2, o 4. Então, por trás do imperador eu tenho a morte e tenho o louco, que foi essa loucura toda que a gente viveu, que a gente ainda está vivendo, que é esse caos, que é essa complicação toda, né? Então, as pessoas me falam, não, você dá muita importância para isso, eu não vejo essa coisa. Cara, para pensar o que foi 2020. Um ano difícil, com a coisa da morte, com a coisa da loucura, que só no final do ano as coisas aconteceram, que cada um queria o seu bem próprio, que chegou um momento, a partir do mês de setembro, outubro mais ou menos, que a gente cansou da coisa do isolamento. O que aconteceu? Salve-se quem puder. Ninguém mais respeita a quarentena, eu saio na rua de máscara e gel, e as pessoas foram arrumando alternativas de lidar com isso. Que gerou caos, que a gente viu isso no final do ano. Então, eu falar que não aconteceu nada é muito forte, porque tinha um sinal ali no começo do ano sobre isso. E agora... Posso só fazer uma adenda aqui antes da gente começar a entrar no 2021? É que conforme você vai falando, vai criando toda uma história, não uma história assim na minha cabeça, mas vai criando assim a junção de alguns símbolos. Por exemplo, eu acompanho muitos trânsitos astrológicos, apesar de eu não poder falar muito disso com propriedade, né? Mas eu acompanho e eu entendo e eu uso isso na minha vida. Quando você coloca 4 do imperador, 4 é estrutura. Depois vem a morte, transformação, e depois vem o louco, libertação, né? Então, isso está me trazendo muito essas questões dos trânsitos astrológicos que nós vivemos em 2020, que fala justamente dessa sequência de 2020, sim, teve tudo isso que você trouxe conforme os arcanos, né? Conforme a energia dos arcanos, mas a astrologia também falou o quê? Então, 4 é aquela estrutura super rígida, o imperador assim, é aquilo que você construiu. E é também aquilo que você tem muita dificuldade de largar a mão, porque é meu, eu tive o maior trabalho de conquistar isso daqui, para que eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu já fiz, de tudo que eu conquistei? Só que aí vem a morte falando o quê? Gente, essa estrutura, ela veio para te dar a fundação, mas ela não veio para você ser consumido por isso, né? Pelo materialismo, por exemplo, veio muito essa questão do materialismo durante a pandemia, durante a pandemia não, né? A quarentena, porque a pandemia ainda está acontecendo, da gente começar a transformar a nossa visão sobre essa questão da rigidez, da base, da materialidade, de tudo que a gente já construiu na vida. E aí transforma isso através da morte, né? Você cria uma nova consciência, ou tem uma nova visão, ou você abre mão daquilo que estava te prendendo. E aí vem o louco, que também, né? Apesar de você colocar essa questão da loucura, também vem o quê? Uma certa libertação de você começar do zero e você começar também a seguir numa nova jornada de você decide o que você vai fazer. Você não vai se deixar reduzir ao que você tem, ao que você construiu, às coisas materiais, né? Então, eu fiz todo esse paralelo e bate muito com o que a astrologia falou de 2020. De alguma forma, esses oráculos, eles vão se falando. Então, é exatamente isso. São várias linguagens para falar a mesma coisa, né? Essa coisa desse materialismo que a gente está falando. Então, eu atendi muita gente que o casamento não sobreviveu. Foi culpa disso? Não, o casamento já vinha numa situação que a pessoa não estava mais conseguindo lidar e a vida foi levando até que chegou num ponto que sufocou e aí aonde a morte vem. Então o imperador fala, chega, é hora de cortar isso para que a sua vida possa seguir. Sim. E aí simbolicamente também, quando a gente olha para esse número que compôs o número 4, é o 20, é a carta do julgamento. Então assim, a carta do julgamento quando aparece, a gente sabe que o destino está trazendo alguma coisa para a sua vida que você não sabe o que é. A gente, quando faz a interpretação, não consegue perceber, mas sempre fica essa mensagem. Algo vai acontecer que o destino está trazendo para você. E foi isso, né? Ninguém imaginava que ia tomar essa proposta. Nem os astrólogos. Quando começou a pandemia, começou a quarentena assim, no mundo inteiro, eu acompanhando, né, o podcast de astrologia e os astrólogos, eles falavam, a gente sabia por causa da conjunção Plutão, Saturno, Júpiter em Capricórnio, ia ser algo muito intenso, que ia abalar as estruturas do mundo, que ia trazer uma grande transformação. Plutão também fala de morte, então tinha uma questão dessa questão da catástrofe, mas ninguém nunca conseguiu imaginar e prever que seria do jeito que foi. É muito louco. Eu, por exemplo, no começo do ano, em janeiro, eu faço muitas leituras de mandala.
Então, quando eu fui fazendo as leituras, tinha uma mensagem, eu trato cada consulta individual. Eu não costumo comparar as consultas. Mas depois que começou a coisa da quarentena, eu comecei a lembrar das minhas consultas e sempre na casa que fala do dinheiro e do trabalho, vinha uma mensagem: cuidado, não compre o que você não precisa. Não é o momento de fazer dívida. E aí depois eu falei: nossa, mas isso apareceu para tanta gente, que era isso, né? As pessoas tiveram redução no salário. As pessoas perderam o emprego. Então, essa mensagem que estava ali, ainda camuflada, ela apareceu. Eu que não fui capaz de interpretar tudo naquele momento, né? É que a gente não tem como... é isso que eu acho legal, né? Já que a gente entrou nessa questão da previsão, falar um pouco disso aqui também, porque, enfim, é um canal de tarô, a gente está falando de tarô, né? Das pessoas entenderem que, assim, quando a gente trabalha com tarô, a gente não está trabalhando com vidência, né? Então, a gente não consegue falar assim, é assim que vai acontecer. A gente consegue trazer uma energia geral daquilo que a carta está trazendo, que foi o que você falou: olha, cuidado nessa área de dinheiro, não faz dívida, não compra o que precisa, não gasta mais, além do que precisa gastar, né? Mas dentro disso, coube dentro do cenário do que aconteceu. Depois que você olha para trás, eu olho para trás e as mandadas que eu fiz, por isso que tinha uma mensagem para as pessoas tomar cuidado com o dinheiro, porque foi o que aconteceu. E aí, quem foi sobrevivendo, quem foi se ajustando com essa coisa, foi quando no final do ano o imperador reconheceu, e aí as coisas começam a voltar a andar. É importante pensar também que quando a gente fala dessa energia de regência, ela não é do dia 1º até o 1º de janeiro a 31 de dezembro. É uma energia que começa um pouco antes, né? Ela vai se transformando. Eu acho que ele foi muito forte até o começo de dezembro. Dezembro a gente já começou a viver um outro momento, que é o 2021, que eu começo a falar agora, que é o próximo ano. Então, somando os números, né? 2 mais 0, 2 mais 1, 5. Então, esse é o ano do sacerdote, do hierofante, do papa. Eu sempre falo papa, mas eu acho muito importante tomar cuidado, porque quando eu falo papa, as pessoas lembram do papa católico. E não é isso. No tarô, esse simbolismo representa um líder religioso, uma liderança. Então, o que está acontecendo? A passagem de 20 para 21, as pessoas estavam muito ansiosas com o que vai acontecer, de o ano novo trazer só boas notícias, e ter um recomeço, e a coisa da vacina está tão perto. Não vai ser um ano fácil. A gente sempre tem que pensar que, historicamente, quando o imperador ele era empossado, ele ia pedir bênção para o Papa. A bênção da igreja. Então, ele é ainda mais forte do que a figura do imperador. Só que o ressonante é diferente, é um comportamento e um simbolismo diferente. Então, o imperador, que era o número 4, tirou muita coisa da gente, porque tinha morte. O Papa não tira. O ressonante do Papa é o 14. 1 mais 4, 5, que é a temperança, que fala de equilíbrio, de paciência, de calma, de conseguir entender este momento. Então, é um ano que começa muito engessado. Qual que é a questão maior do Papa? Ele fala de moralidade, do que é moral. A moral, ela é construída coletivamente, por uma liderança de um grupo. Então, por exemplo, quando você entra numa igreja evangélica, qualquer que seja, a figura do pastor é esse hierofante. Ele diz para você o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. Naquela denominação, é ele que determina as regras. A gente está vivendo um ano que esta figura religiosa, que faz a regência do ano de 21, tem essa moralidade muito forte. A moralidade muito forte, essa fé muito forte, ela engessa as coisas. Então, é um período que tudo está engessado. As pessoas estão esperando uma transformação por conta da vacina que não vai acontecer. Porque essa moral agora religiosa, que no ano passado era cada um brigando pelo poder, que era o imperador, esse ano eu sei o que é melhor para você. Então, o presidente tem uma visão, o governador tem outra, o prefeito tem outra, eu sei o que é melhor para você. Um exemplo para a gente entender isso é a gente pensar o que aconteceu com o Trump na semana passada. O cara não quer sair. Para ele, é verdade. Eu sou um cara, eu que vou salvar vocês. Eu não vou sair daqui. Então, essas lideranças assumem essa postura muito rígida. Então, a fé é muito grande, essa perspectiva moral muito grande, enrijece as coisas. Então, no começo do ano, os primeiros 3 meses, não vai acontecer muita coisa. É um ano que as coisas vão ser difíceis. Quando a gente está fazendo uma leitura do tarô, que a carta do Papa aparece, sempre é possível realizar. O que eu falo para o pessoal? O que você está me perguntando é possível, só que vai ser difícil.
vai ser burocrático. Tem uma série de empecilhos de burocracia que você vai ter que lidar para conseguir esse resultado que você quer. E quando a gente faz a leitura da regência, é um pouco diferente da leitura para a pessoa. Porque daí eu estou falando de um plano muito maior, que envolve um coletivo. Da questão do coletivo, né? De algo que impacta todo mundo. Como é que isso vai aparecer nesse coletivo? Essa moralidade. Eu sei o que é melhor. Aí você tem os negacionistas, tem gente que quer tomar vacina, tem gente que não quer tomar vacina. Todo mundo tem a sua moral. Eu sei o que é certo. Sim. E aí essa coisa, esse embate, enrijece o processo e não vai acontecer. E aí a gente tem que ter o pé no chão, né? Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, começa a aparecer os planos de vacinação, então ele está priorizando saúde, depois os idosos, até chegar na nossa faixa etária, ele está falando junho e julho. Sim. Então, a expectativa que as pessoas tinham de que a vacina ia chegar em janeiro e vai resolver tudo, não vai. É esse engessamento que vai chegar na gente. Que bota temperança. Aos pouquinhos a gente vai fazendo as coisas. Só na paciência que vai acontecer. Só na paciência. Só na paciência que isso vai acontecer. Então, ao longo Mas olha que legal. Ó, só entrando numa coisa, assim, já que a gente está falando da paciência, da temperança, eu vejo a temperança também com essa questão de cura, sabe? De, não sei, para mim é uma carta que vem, assim, para te trazer um bem-estar depois de um período difícil, né? Então, mas por mais que seja devagar, eu acho que tem alguma coisa positiva, né, de acontecer, que nem você falou, o Papa não tira, o Imperador tira, o Papa não. Então, eu acho que para ter a temperança aí, tem algo, né? Sempre que ela aparece numa leitura, eu falo para a pessoa, não agora. Ela nunca nega. Uhum. Ela é uma coisa que tem a figura sempre me remete ao anjo do livramento. Então, assim, o que você quer? Não agora. Espera, num outro tempo, isso vai acontecer. Persevere, trabalhe por isso, mas não é agora que vai acontecer. Então, o ressonante está dizendo para nós, a cura, que essa imagem, tem muito dessa alquimia que fala de cura, né? Nesse tarot de Waite, isso fica muito forte. Essa cura, ela vem, mas não agora. Até porque a gente ainda está falando que são 2 doses até chegar na gente, isso é ao longo do ano. É verdade. Por que é importante pontuar isso? Todo mundo estava muito ansioso, e as pessoas estão muito ansiosas por uma solução que não vai vir agora. Ela vem ao longo do tempo. Que são 2 arcanos que estão falando, calma, não é agora. Tanto o Papa quanto a temperança. Então, essa solução é muito difícil, né? Todo ano número 5, quando a gente olha historicamente os outros anos que é a soma dada número 5, tem algumas características em comum. Por exemplo, é um ano que tem uma melhoria econômica. Quando você olha para os anos número 5 atrás, tem alguma coisa de economia muito positiva para acontecer esse ano. Ainda não é recuperação, mas é uma melhora com relação ao que foi o ano passado. Então, essa coisa do tirar já é diferente. Tem um salto tecnológico para acontecer. Todo ano 5 tem uma coisa da tecnologia que dá um impulso. E esse ano tem o 5G. Coincidente ou não, o número 5 de novo, né? 5G, o ano número 5, é um salto tecnológico que a gente ainda não sabe aonde que isso vai chegar, como é que isso vai nos impactar, mas que vai acontecer. É um ano de cura. Então, a cura dessa situação, ela existe, ela pode acontecer. Só que não, assim, uma vacina que você toma e que a coisa resolve. Não faz isso em janeiro, fevereiro, março, e aí o fim do ano festa de novo, né? Não é assim. O que eu tenho acompanhado também dos trânsitos que falam dessa coisa da vacina, é que, assim, a vacina não vai resolver o problema de uma vez. Tem 2 doses, a eficácia não é 100%. É diferente você tomar uma vacina de febre amarela, que você está 10 anos imune. Você está tomando uma vacina que tem uma taxa, sim ou não, que vai trazer para nós uma outra forma de convivência, um pouco mais tranquila de trânsito, com essa coisa com relação às quarentenas, mas o vírus está aí, ele não vai se matar, ou não vai sumir por causa dessa vacina. Nós vamos ter que conviver com ele ainda mais tempo. Porque você não consegue vacinar todo mundo num ano. Comece daí. Sim. Depois, e outra coisa que tem as mutações, né, João? Então, o que eu percebo é que assim, vai existir uma cura, só que até essa cura chegar na gente, isso vai ainda há um tempo, e as mutações vão levar a uma evolução disso, que nós vamos ter que aprender a conviver ainda por algum tempo, 2, 3 anos,
Hertz. Aí eu não consigo dizer, não tem nenhuma ferramenta para eu medir isso agora. Que a gente vai ter que viver com essa coisa até ter uma solução, e eu acho que não volta como era antes. Com tudo isso que está acontecendo, a gente vai se reconfigurar em várias outras formas e possibilidades de interação, de trabalho, para que as coisas tomem um outro sentido. E aí vai muito naquele materialismo que você falou. Até porque o ano 5, uma das características da carta do Papa é a fé. A gente aqui tem um componente de fé muito grande. É que essa fé do grupo religiosa, que ela é importante, mas que a fé cega também é um problema. Sim. Mas tem um componente de fé que mexe com essa espiritualidade toda, ainda mais com esse anjo ressonante aqui, de que as coisas vão tomar uma outra proporção. Sim. Olha, assim, vamos trazer aqui uma contribuição, então, de perspectivas, né? Porque a gente sabe que o tarô, ele tem várias formas da gente falar desses arcanos. E quando a gente fala de 5, para mim é transição. O 5 é a transição de sair de um modelo muito rígido, um 4. Fechado. Chacoalha tudo para te levar para o 6. E quando chega no 6 é quando a gente encontra uma harmonia, um equilíbrio, né? Então a gente tem uma promessa, pelo menos para 2022, né? Que vai ser a numerologia 6, né? Trabalhar com o número 6, que eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Então, número 6 é namorados, né? Expansão, múltiplas possibilidades, outros valores, tudo toma uma outra proporção em 22. Valores. E falando em valores, inclusive trazendo essa questão da transição do 5 e da minha visão também da carta do Hierofante, que é quando a gente está preparado, a gente está pronto para o próximo passo. E a gente não pode esquecer que a gente está em evidência agora essa questão da Era de Aquário, não que a Era de Aquário começou agora, já começou faz tempo, mas está em evidência porque a gente tem 2 planetas importantes, né? Tem Saturno e tem Júpiter transitando ali por Aquário. Ou seja, eu acho que esse ano é o ano dessa libertação, dessa visão da gente sair da rigidez e ir em direção a uma visão mais elevada, que para mim seria os enamorados, que é essa questão da elevação, da expansão, ou seja, a gente precisa ainda passar pelo chacoalhão do 5, a gente ainda precisa passar por algumas questões, alguns desafios esse ano, porque a gente não está 100% pronto para esse próximo passo, mas a gente está indo para lá. Lembra que o número 5, ele vem da soma do 20 com 21. Quem é o 20? O julgamento. De novo, esse ano tem essa coisa do destino sobre nós. E o 21 é o mundo. É o mundo. Então, esse chacoalhão, para que dê condição de haver progresso, né? Sim. O 21 tem essa coisa. O mundo tem essa perspectiva de fechamento de um ciclo com progresso. Sim. Né? É muito aquário isso, aquário é muito visão de futuro, só que para a gente viver o futuro, viver essa ascensão tecnológica, intelectual ou mesmo espiritual, a gente ainda precisa se desfazer dessa rigidez que a gente tem, que a gente viu, né, no ano do Imperador, tem um pouco ainda de rigidez no ano do Papa, no ano do Hierofante, então é meio que a gente está revendo alguns valores, né? A gente está falando de uma regência que é uma energia, então não é uma chave que no dia 1º de janeiro eu liguei. Então a energia do imperador, ela foi se diluindo e a do Papa está num crescente para no final do ano se diminuir e virar os enamorados. Mas as duas cartas têm esse componente de rigidez. O imperador porque ele quer, porque eu que mando, e o Papa porque eu sei o que é melhor. Sim. A minha fé cega faz com que haja esse engessamento das pessoas que esperam uma mudança, e aí o nível de ansiedade aumenta muito, né? Eu espero uma mudança, uma solução, que não vai acontecer, cara. E assim, as pessoas ainda têm que se dar conta de que a gente está neste processo lento, para que no segundo semestre essas ressonâncias todas façam sentido. Entendi. Deixa eu só falar com o pessoal aqui que tá acompanhando a live. Tem aqui, né? Eu vejo aqui o número, só que quase ninguém escreveu nada nos comentários. E eu queria saber, porque assim, provavelmente daqui a pouco eu e o João a gente já vai ter esgotado, porque a gente veio falar somente da regência de 2021, né? Ele deu uma pincelada na regência de 2020 para trazer assim um contexto. Mas é isso. A gente veio falar só dessa regência de 2021.
E antes da gente terminar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve nos comentários, porque aí aparece aqui para mim, a gente consegue responder. Mas se não aparecer nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente já está indo em direção ao encerramento dessa live de hoje, que já era para ter sido... a gente planejou ela para ser um pouquinho mais curta mesmo. Ou eu fui muito claro, ou as pessoas ainda estão assim impactadas com o que eu falei, tipo, fudeu, eu pensei que a minha vida ia andar agora e não vai resolver. Então, eu não sei, porque geralmente o pessoal escreve bastante coisa aqui, né? Manda um oi, mas hoje teve um oi só, um oizinho, mas tem bastante gente acompanhando aqui, então eu não sei se eles estão tão assim, presos, impactados com o que a gente está falando aqui, que ninguém teve tempo de escrever nada ou se está com algum problema no chat, eu não sei qual dos dois. Então, só antes da gente encerrar, sempre que a gente fala em regência, é uma forma de olhar esse script que acontece na sociedade, que de alguma forma nos impacta. Para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos. Futuramente a gente pode fazer uma outra live para eu falar da regência pessoal, como é que você calcula isso e como é que é a relação desse pessoal com esse regente maior do ano, porque daí a gente entende como é que cada pessoa vai lidar com isso de uma forma ou de outra. Mas eu acho que a mensagem hoje é falar que o tarot tem uma possibilidade de olhar para isso, tem outras formas, tá? Eu trouxe uma que eu acredito que eu tenho usado nos últimos anos e que tem funcionado. Então essa, para mim, é a que mais fez sentido. Não dá para eu falar do 21, que daí fica muito vazio. Ah, mas ele está falando que vai ficar rígido, que tem essa coisa da moralidade, mas quando eu explico que foi o 2020, que no ano passado, no começo do ano, eu estava falando, vai ser difícil, vai ser um ano complicado, tem a morte, tem o novo. Depois fez sentido. O que não fazia sentido no começo era o número 4, que era essa coisa do 4 paredes, né? Começou a aparecer, a gente comentou aqui, falou, e aí, gente, cadê vocês, né? Daí começaram a escrever aqui uns comentários, não, tô assistindo, tô impactada, ai, obrigada, diminuir a ansiedade. Então, eu acho que eles estão absorvendo a mesma informação. E olha, uma coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é que, assim, antes do João ter me contado da regência, né, de 2021 através do tarô, eu nem tinha ideia, eu não acompanhava, eu não fazia essa interpretação para minha vida. Mas eu, como eu falei, eu sigo muitos trânsitos astrológicos, sigo alguns astrólogos e vou acompanhando. Então, assim, esse impacto aconteceu comigo, porque eu cheguei em janeiro e falei assim, tá, deixa eu ver aqui 2021, deixa eu abrir meu mapa, deixa eu ver o que vai acontecer. E aí comecei a ver todos os trânsitos astrológicos super tensos, envolvendo o Urano, e Urano é aquele planeta que vem jogar um raio de despertar, vem mudar a sua vida, vem tirar tudo do lugar, um terremoto, fazendo ângulo tenso com Saturno, com Júpiter, com Marte. Marte ele vai ficar em conjunção com Urano agora. Mas, assim, quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu achei também que 2021 ia começar a fluir o negócio, mas eu falo, tem mais... aquilo que eu falei, parece que a gente não está 100% preparado para o passo acima. A gente está indo para esse passo acima, mas a gente ainda tem que preparar a nossa energia, principalmente a nossa consciência, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente enxerga a sociedade, tudo isso tá mudando, né? Aquário tá falando, não tem mais como a gente fazer as coisas do jeito que a gente tem feito nos últimos, sei lá, 1000 anos, 200 anos, 100 anos, 50, 30, 10 anos. Tudo vai mudar. Só que até a gente chegar nessa mudança, a gente tem um período de adaptação. E para mim é 2021. 2021 é assim, vamos lá, gente, vamos se adaptar, para de ficar olhando para o que era, quando as coisas voltarem ao normal. A astrologia mesmo fala, não existe mais voltar ao normal, esse é o novo normal, né? Então eu acho que é isso que é 2021, gente, de um choque de realidade mesmo. De paciência, de calma, de entender que as coisas são mais burocráticas, mais engessadas, mas de fé, né? Buscar essa fé que está dentro de cada um, entender este tempo que a gente está vivendo é muito importante para que você baixe a sua ansiedade, entenda, na real, o que está acontecendo, para a gente sair nos enamorados. Porque se você fica ansioso agora, se eu quero mudar, não acontece. E aí, quando a pessoa não se dá conta de que tem um movimento que não é dele, é mais complicado. Eu atendi 2 pessoas recentemente que estão comprando casa. As 2 compraram casas.
E aí, assim, já está pago, já está resolvido desde o começo de dezembro, mas não sai a documentação. Por quê? Ah, porque o cartório que teve recesso teve no final do ano. Cara, é o Papa. É o hierofante que vai segurando e vai burocratizando até que as coisas saem. Então, vai sair? Vai. Só que requer esse esforço e essa paciência da temperança para que você possa ter depois. Então, isso, quando eu começo a falar com as pessoas, tem muita gente que está nessa, vai, não vai, vai, não vai. Eu acho que essa mensagem que a gente trouxe hoje tinha esse cunho muito forte, né? De calma, não é o ano novo que vai mudar nada, não vai mudar agora, entender esse processo em você, o que depende de você, para que você não fique mais rígido, porque existe uma tendência também da gente se enrijecer, né? Eu acredito tanto e a minha fé é tão forte que aí você não trava, aí você trava. Então, o que você flexibiliza e como é que você ouve? Os dois arcanos, tanto o 4 como o 5, tem muita dificuldade de ouvir, porque eu sei o que é bom. Então, você está pronto para ouvir? E o que eu falei é um tapa, né? Não vai mudar. Só ao longo do tempo. Isso é verdade. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta, que agora o pessoal voltou, eles voltaram, a gente falou, e aí, gente? Aí começaram a escrever os comentários aqui. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó, da Tereza. Eu acho que tem uma introspecção, sim, na pergunta da Tereza. Então, ela perguntou, né, se esse ano tem uma introspecção para a tomada de consciência. A tomada de consciência, ela já aconteceu, ou deveria ter acontecido no ano passado. Esse ano tem uma introspecção que ela tem que ser moderada, porque se você se fechar muito nessa sua introspecção, que é a sua fé, ela pode te enrijecer. Então, é um ano de você olhar para você, para o que você acredita, e aí sim você está pronto para entender a mudança que vai vir com enamorados, com novas escolhas, com possibilidade de expansão, de múltiplas escolhas. Então, tem sim um componente de introspecção, só que eu acho que ele não está... Ele já aconteceu. Agora, você entender este processo é muito mais uma reflexão do que uma introspecção. Mas você está certa no que você colocou, Tereza. Não deixa de ser. Porque o momento da fé, quando você faz as suas orações e você olha para a sua fé, ele é introspectivo. Ele é você. Então, tem uma coisa assim, só que cuidado para ela não se fechar, não te fechar. É no sentido de abertura, você tem que começar a se abrir, gerenciar expectativas, para depois você perceber o porvir. Sim. Eu só vou falar mais uma questão aqui, né? Perguntar assim, como fica em cada signo? Só que isso daqui é uma regência do ano, é uma regência que impacta o coletivo, né? E uma mensagem que eu tenho, né, inclusive para o canal Caminho do Tarô, é que a gente tem que desapegar dessas coisas de signo, entendeu? A gente tem que começar a olhar para as energias como um todo. Isso é Aquário. O Aquário pede um entendimento do coletivo e que a gente é muito mais do que apenas um signo, né? Quando a gente entra na astrologia, a gente tem que entender que a astrologia ela é muito mais complexa do que eu sou de Virgem e o João é de Gêmeos. É muito além disso, né? Então, é só para a gente se desapegar dessa crença rígida, desse apego ao jeito como as coisas são, né? E a gente começar a abrir a nossa mente para novas formas de enxergar as coisas e as energias e as informações. É assim, abre a mente, sabe? E enquanto a gente estava conversando aqui, João, me veio muito essa questão dessa rigidez do Papa, que é um pouco da energia do imperador de querer se apegar demais ao que é. E a gente está indo para uma energia de libertação. A gente está indo em direção aos enamorados e a gente também está com essa energia fortíssima de Aquário, que é o quê? Libertação, né? De o que foi. Tava lá o Arcano da Morte, junto com o Imperador em 2020, de gente, solta, né? Vamos sair da caixinha e, ó, começar a abrir a sua mente para novas perspectivas, novas crenças ou novas formas de você enxergar seus valores ou os valores da sociedade. Não é uma questão de signo, né? Não dá para fazer um recorte, porque nós estamos falando de uma energia que passa pelos 12. Sim. Essa energia, de alguma forma, ela vai impactar todo mundo, que é essa coisa do Aquário que você falou, né? Todo mundo vai passar por isso.
Alguns vão sentir mais, vão sentir menos, e não é no signo, é no seu mapa. Aonde que essas casas estão fazendo trânsito no seu mapa para que você possa entender como é que isso vai olhar? Qual que é a sua carta de caminho que a gente precisa calcular para entender como é que isso vai dar? Futuramente eu volto e eu ensino a fazer isso. Mas é você perceber que existe a regência, esse script que de alguma forma vai engolir em você independente do signo. Então não adianta eu falar, o meu signo está tudo bem, porque eu tenho abertura, eu tenho clareza. Se eu não tiver consciência de que o mundo está nessa moralidade, é difícil. Essa coisa da fé... Então, a gente tem fé, basicamente, em 3 cartas no tarô, né? No Papa, no Pendurado e na Estrela. As 3 cartas falam de fé. Cada uma de um jeito. A fé da Estrela é da esperança, é do olhar para frente. Do Pendurado é se colocar numa outra posição e acreditar que você tem condição de reverter aquilo, ou ter força para sair daquela posição. E a do Papa é do coletivo. Então, a fé do Papa não é só a sua fé individual. É como é que esse inconsciente coletivo está lidando com essa coisa. Sim. Bom, João, eu acho que por hoje é só, tá? A gente respondeu aqui as perguntas aqui da Tereza. Fora isso, também eu acho que foi o único questionamento, fora dos signos. E o que a gente queria dizer é o seguinte, a gente vai, então, combinar aqui uma live, tá? Fiquem de olho no Instagram, fiquem de olho aqui no YouTube, que eu coloco os anúncios, que a gente vai fazer uma live, então, para ensinar vocês a calcular a regência pessoal, porque essa live foi sobre a regência do ano, né? Uma regência coletiva, mas aí, através da numerologia, da sua data de nascimento, você consegue pegar e trazer essa regência para você pessoalmente. E aí a gente vai ensinar vocês a calcular isso numa próxima live que a gente ainda não tem data, mas fiquem de olho que a gente vai colocar a data aqui. Tem mais alguma coisa que a gente precisava anunciar? Que agora, a regência do mês, né? Do mês. Não é a regência. Todo mês a gente vai tirar uma carta, porque daí a regência do mês eu acho complicado calcular e a gente perceber isso. Mas a ideia é, aqui no canal, a gente tirar ao vivo uma carta, a carta do mês, vamos analisar essa carta juntos, como é que isso pode impactar para as pessoas que estão ouvindo, com esse olhar, né? Então, por exemplo, a gente tirou uma carta do Papa, no ano do Papa. 2 hierofantes falando, é um mês que vai ser duro, cuidado que as coisas não vão andar na velocidade que você quer. Mas a gente vai tirar uma carta mensal, a gente vai analisar ela ao vivo e vai ver sempre com a luz, que é esse pano de fundo do que está acontecendo, para as pessoas irem percebendo. Eu acho que essa leitura coletiva, ela traz uma riqueza maior, porque cada um que vai ouvindo isso vai ressonando em si. Vai trazendo para a própria vida, né? Como é que isso está pegando a vida? Do que a gente falar, a leitura desse mês, a gente soma com um ano e é o tal. Fica muito vazio. Quando você olha, o ano faz sentido, porque daí é o coletivo, mas no mês eu acho que sortear uma carta aqui, que a gente está planejando de fazer isso mensalmente, vai ter uma percepção e uma luz diferente para cada um. Sim, porque também vai vibrar com quem está presente aqui na live, né? Vai vibrar com as pessoas que seguem o seu canal, que seguem o meu canal também. E aí a gente cria, né, essa egrégora para as pessoas que já estão aqui, né? Para quem vai se atrair em assistir isso. Eu acho muito legal. E aí é legal porque a gente traz uma perspectiva diferente, né? Não fica tão preso nessa questão dos signos, que é uma coisa também que já vem sendo chamada a mudar um pouco, né? Trazer uma outra consciência, uma consciência mais aberta. E, bom, é isso. Vamos se despedir, então. João, vamos encerrar aqui. Muito obrigada a todo mundo aqui que deixou um oi pra gente, que deixaram aqui